ruas de Porto Alegre. Arquiteto Percival Pugina, boa noite. Boa noite, Lazier. Boa noite aos amigos da mesa. Boa noite aos nossos telespectadores de um programa que se qualifica como o melhor programa da televisão do Rio Grande do Sul, tendo ganho o prêmio Press. E como é a primeira vez que venho ao programa, Lazier, depois de vocês terem recebido esse laurel, eu quero cumprimentar a ti. Obrigado, recebo em nome da equipe. Mitchell, pelo excelente programa que fazem e que os nossos telespectadores tão qualificados certamente apreciam com grande frequência. Eu vejo a situação do Brasil com muita preocupação. A ministra Dilma, como ministra, chefe da Casa Civil, pessoalmente não tinha um voto. Começou a campanha sucessória com 2, o voto dela e o voto do presidente. E acabou com 55 milhões de votos no segundo turno. Foi uma trajetória levada pela mão do prestígio do presidente Lula. Mas ela é uma pessoa, não é o Lula, e não só não é o Lula, ela é uma pessoa absolutamente diferente do Lula. Enquanto o Lula tinha virtudes para contornar estas dificuldades, porque se posicionava muito mais como chefe de Estado, fazendo a representação externa do país, do que como chefe de governo, quando estourava alguma bronca no governo, ele dizia, não estou sabendo nada, não é comigo, não estou sabendo. Soubesse ou não soubesse, o seu modo de comunicar passou para a sociedade a ideia de que ele não sabia. Bom, a situação da ministra Dilma é bem diferente. Primeiro, não tem vocação para chefe de Estado, não tem perfil para chefe de Estado. Pelo que eu vejo, não gosta de viajar, não tem aquela simpatia, vai para o exterior até quando vai fazer uma viagem, sempre de cara muito fechada, é pouco sorridente, não vai cumprir aquele papel que o Lula cumpriu muito bem como chefe de Estado. Transmitiu, inclusive, no exercício dessa função, no exterior, uma imagem do Brasil muito melhor do que a imagem merecida. É uma função de quem desempenha esta função. A Dilma é diferente. Infelizmente, recebemos para presidir a República uma pessoa com qualidades menores do que as qualidades do Lula. E herdou os problemas em cima dos quais o Lula nadava mais ou menos 1 metro acima da água da realidade. Ele fazia o discurso dele, não molhava os pés, não molhava as mãos, ele nadava sobre a superfície das águas, mas não entrava na água. A Dilma entrou na água. E eu, no começo do ano, quando eu percebi que ela ia fazer isso, eu escrevi um artigo onde eu advertia, cuidado. Quem no nosso regime governa, assim vai se meter com um problema. Resultado, já caíram 8 ministros. Os 7 de quem estamos falando, o Antônio Palocci, o Alfredo Nascimento, o Wagner Rossi, o Pedro Novaes, o Orlando Silva, o Carlos Lupe, o Nelson Jobim e um outro ministro de quem ninguém fala porque há ilustres insignificâncias no Ministério, o Luiz Sérgio, que era o ministro de Relações Institucionais, que fazia o meio de campo com o parlamento e que foi simplesmente deslocado desta função para essa atividade importantíssima que desempenha no Ministério da Pesca, para o qual... Olha a ironia da pesca. Toda vez que fala em Ministério da Pesca, as pessoas acham graça. Não, mas o que salta aos olhos é a absoluta falta de qualidade do Ministério como um todo. Olha, errar nesta proporção na escolha dos seus ministros, dos membros do seu governo, um ato de extrema responsabilidade política. Olha, se a ministra tivesse escolhido olho fechado num grupo de pessoas e sorteado por acaso, teria acertado mais do que encontrar pelo menos 6 pessoas, e se fala que há mais 2 na alça da mira, que não passam num exame de suficiência moral. Mas não foi influência do presidente Lula essa escolha? Lazier, ela é presidente da República. Sim, mas foi lançada por ele. Mas, então, montou no burro, aguenta o trote. Então, assume que tem uma herança que lhe foi deixada. Agora, ela era a presidente, a caneta que nomeou os ministros é dela, e ela, vou ter que reconhecer, telespectador, a presidente Dilma não demitiu ninguém. Todos os ministros que saíram
pediram para sair por constrangimento, mas não houve iniciativa dela no sentido de produzir demissões. Eu fico preocupado também porque eu vejo que o prazo aquele de 30 dias que ela deu para fazer a revisão das ONGs, daquelas ONGs que trabalhavam, quase 7.000 ONGs que trabalhavam para o governo, já se esgotou. E não se tem notícia. Foi a primeira medida dela que diz, bom, agora vai passar um pente fino aqui. Olha, se o pente foi passado, não sei, porque também não se fala mais nisso. Por outro lado, Brasil, me preocupa ainda mais do que isso. O fato de que nós estamos sendo hegemonizados politicamente. Aquilo que o Sebastiani falou, e reconheço a autenticidade da convicção dele, na minha avaliação é um processo de hegemonia política que compete com a democracia. Porque primeiro o Partido dos Trabalhadores hegemonizou a sociedade por baixo. Aparelhou os sindicatos, aparelhou os grupos de estudantes, aparelhou as comunidades eclesiais de base, aparelhou vários órgãos de Estado, inclusive agora já o Supremo Tribunal Federal, e foi aparelhando tudo, aparelhou os movimentos sociais, aparelhou tudo que podia ser aparelhado, os grupos minoritários da sociedade, quando está tudo, inclusive os majoritários, quando está tudo aparelhado, chegou ao poder e aparelhou por cima. E aparelhou por cima com toda a máquina de Estado. Porque não é, Sebastião, trocar um ministro daqui para botar para lá, uma troca... Não, quer dizer, quando nós falamos da administração pública no Brasil, do aparelhamento, são milhares de cargos, é toda a estrutura das empresas estatais. Hoje, somam-se a isso os milhares de ONGs e OCIPs que trabalham para o governo e cujos trabalhadores e colaboradores, que sejam, recebem por dinheiro do governo. Eu estimo em cerca de 1 milhão de pessoas, se são 7, 8 mil ONGs trabalhando para o governo. Tudo isso faz parte de uma máquina que aparelhou a sociedade e nós estamos sendo prensados como um limão, porque não há espaço para divergência. Lazier, em 36 anos, pela primeira vez neste ano, não houve uma CPI na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal. Não há registro em 36 anos de história republicana que se passasse sem nenhuma CPI ser pedida. Ou, aliás, foram pedidas e foram arquivadas. Não há o espaço para divergência. E não satisfeito com isso, o PT fala e volta a falar e insiste a falar em controle da mídia, reclama amargamente das críticas que são feitas, mas o telespectador sabe o quanto as críticas são justificadas. O que está acontecendo com esse ministério merece a repulsa e a reprovação da sociedade. E isso não contamina o governo como um todo? Isso não cobra explicações pretéritas? Quer dizer, como é que esta coisa se montou? Esses aspectos, esses fatores, não vêm um pouco em favor da presidente? Eu não sei, Lazier, até quando isso vai durar. Note-se que nós estamos entrando no 10º ano do governo. PT, Lula mais Dilma. O que se pudesse chamar de herança maldita, que absolutamente eu não qualifico assim, vínhamos com problemas, mas vínhamos trabalhando no sentido de corrigi-los e contestá-los, já está bem distante para trás, quer dizer, uma década inteira. Né? E nós estamos em 84º lugar entre 187 países no Índice de Desenvolvimento Humano. Quando o presidente Lula tomou conhecimento desse número, ficou brabo com o número. O que eu acho que é uma perda de tempo, quer dizer, tem que ficar brabo com as causas, né, que levam a esta avaliação tão negativa. Nós estamos em 73º lugar entre os países mais corruptos do mundo, com uma nota 3,4. 3,4 numa escala de 0 a 10, que começa com a Noruega e termina lá com um Gabão da vida qualquer. Ou seja, nós estamos muito mais perto do piso do que do teto. Estamos longe do teto e perto do piso. A nossa nota é péssima. Temos uma concentração de poder e de renda nas mãos da União que é incompatível com o processo sustentado de desenvolvimento. Lembras, Lazier, na campanha eleitoral do ano passado,
quando se falava no alinhamento das estrelas. A estrela do Estado com a estrela da União, com a estrela do município. Vamos alinhar as estrelas e vamos ficar todos alinhados com a estrela do presidente Lula e dos seus governos e da sua sucessora. Bom, deu um eclipse, né? A União arrecadou no Rio Grande do Sul 23 bilhões de reais e retornou esse ano 7,8 bi. Arrecadou 23, retornou 7,8. Alguém dirá, bom, sempre foi mais ou menos assim, nós mandamos mais dinheiro do que veio. Mas as transferências voluntárias aqui para o nosso Estado, com todas as suas dificuldades, Lazier, estão caindo, Lazier. No ano passado foram 576 milhões de reais transferidos pela União aos municípios e esse ano até agora 221 milhões. Mas estão maltratando o Rio Grande do Sul. Será que uma política que aparelha tudo e que quer controlar insistentemente, porque a reunião do PT da semana passada insistiu em mecanismos de controle da imprensa, que quer controlar tudo, que quer ter todo o poder e todo o domínio sobre o exercer todo o domínio, que se mete, se interfere na vida privada, que quer fazer da educação um instrumento a serviço da ideologia de um determinado partido político, da ideologia do governo? A educação cumpre uma função de Estado. Está certo que o governo tem responsabilidade de gestão, mas querer fazer das nossas escolas um local onde se forma para a cidadania, onde se combate o preconceito, o racismo, não sei o quê, e onde não se ensina, e os padrões da nossa educação decaem. O que são as provas do ENAD, se não mecanismos de subliminar, de trazer para dentro dos estabelecimentos universitários, estabelecimentos de ensino superior, a ideologia do governo. A sociedade virou um limão e está sendo espremida. Nós temos uma matriz tributária que trava o desenvolvimento do Brasil. Os produtos importados entram aqui e recebem a mesma taxação, Lazier, para ver o problema da economia, a mesma taxação dos produtos nacionais. E entram competitivos. A indústria brasileira está se ressentindo disso. Será que não dá para entender que há um problema no custo Brasil que precisa ser resolvido? Sei lá, se nos encargos sociais, se na burocracia que impede, que dificulta o surgimento e o nascimento de novas empresas? Nós temos tantos problemas, nós estamos nos desenvolvendo na base de prestações de 80 meses, que já estão acabando com o endividamento excessivo da sociedade. Fugina? Eu acho que nós estamos saturados de propaganda oficial, de uma década de propaganda oficial, acreditando em histórias que nos contam. Como é possível sermos otimistas quando o país está com a sua economia lastreada na venda de produtos primários, na produção de commodities, quando a indústria dos bens de consumo, a indústria de transformação está com a sua produção decrescente, quando a educação no país está como está, quando a saúde no Brasil está como está, quando a segurança pública no país está como está. Mas como é que é possível alguém ser otimista e achar que estamos no melhor dos mundos, quando a própria democracia nos apresenta, nas suas instituições, esta face horrenda com a qual nós estamos convivendo? Professor